Eu levanto já pouco. Portanto, parece fazer todo o sentido, se virmos a questão pela via do sentido, parece fazer todo o sentido que ele quer justiça, que ele quer fazer justiça. E, portanto, eu até disse, ele não está errado, não parece que esteja errado, mas levantei também o próprio uma questão, que é a justiça num país, e isto é dito precisamente no livro, num país onde os cães foram ensinados a rosnar, para não dizer pior, ao sentirem o odor de um negro. É uma coisa complicada, não é, digamos, de fácil resposta. Bom, quando se começa a compreender, digamos, a pôr sentido no real, não se sabe nunca onde isso vai parar. Pode parar, digamos, como exige David Lurie, na justiça, ser um assunto para a lei, mas pode também nunca mais parar. Numa espécie de, ou num interminável ajuste de contas, que de algum modo ele acaba por, no limite, na eficácia da justiça, pretender realizar. Bom, é por isso talvez que Lucy, filha de David Lurie, contra toda a lógica aparente, e isso às vezes incomoda-nos até como leitores, ou seja, de certa maneira o pai, após essa cena de violação, pretende que a filha saia dali, daquela terra de ninguém, aparentemente tudo é mau ali, portanto ele propõe-se inclusivamente pagar a viagem de regresso à Holanda. Falamos nisso, uma das mulheres de David Lurie era holandesa, e portanto há todo esse contexto, mas a sua filha recusa isso. Portanto, teimosamente, apega-se ao lugar, permanece exatamente no mesmo sítio onde foi violada. Ela é natural da África do Sul, ela, a filha. Sim, mas a mãe... A mãe é holandesa. É holandesa e, portanto, há todo um contexto em que ela poderia, precisamente, sair dali. Ou seja, se ela permanece ali é por outra coisa. Há aí outra coisa que a mantém, que a segura a esse lugar, mesmo se ela foi violada ali, precisamente, e, aparentemente, tudo está a mudar, portanto, de algum modo, digamos assim, o branco já não tem o mesmo lugar, já não diria... Já não tem lugar, mas já não tem o mesmo lugar. Portanto, tudo parece ir no sentido inverso. Ou seja, se nós formos pela via da compreensão, diríamos que faria todo o sentido de Lucy, acatando, digamos, aquilo que o pai sugere, tendo que ela deixasse aquele lugar e fosse embora. Mas ela não vai. E continua, precisamente, pelo contrário, a insistir que ele não compreende. Ou seja, tu não compreendes. Não compreendes o que aconteceu. Porquê que ele não compreende? Bom, eu até levantei esta hipótese que ele não compreende, de algum modo, porque continua a pensar como se nada tivesse mudado. Como se fosse ainda possível, digamos, evitar a mistura. Aquela cena de violação é uma cena em que, quase paradigmática do ponto de vista da mistura, daquilo que se procurou evitar ao longo de décadas, através do apartheid. É como se fosse subvertida, digamos, naquele momento da cena da violação. E, portanto, de algum modo, é como se o David Lurie estivesse um pouco atrasado, retardado em perceber o que é que aconteceu, que já não é possível evitar essa mistura. E como se a filha, de algum modo, fosse um pouco mais rápida nisso. De tal forma que, numa das passagens mais citadas em todas as intervenções, há uma certa altura em que Lucy diz: bom, temos de aprender a aceitar. Quer dizer, a única via não é via de recuar, de fugir, de voltar para trás, etc., mas temos de aprender a aceitar. É um pouco aqui, inclusive, que eu dizia no início da minha intervenção na semana passada, que isto faz lembrar um pouco uma estrutura hegeliana. Ou seja, uma posição inicial, uma certa situação que cada uma das personagens tem, uma derrocada, quer dizer, uma quebra, desgraça, de algum modo, e depois esta espécie de negação da negação, esta espécie de superação, como diria Hegel, em que cada uma das personagens acaba por, nesse dilaceramento absoluto, como diz Hegel, acaba por aceitar que a única saída, ou assumir que a única saída é aceitar. Começar do zero, sem nada. Há aqui uma espécie de... Quer dizer,
E há de facto essa delicada. Tese. Fica sem nada. Tudo sem nó, a honra, eu falava exatamente disso, da própria. E falou-se muito disso, aliás, dos próprios termos, como foi traduzido disgrace, que ele foi aqui traduzido por desgraça, mas no Brasil por desonra. Houve inclusive pessoas que sugeriram que a desonra é uma espécie de metonímia da desgraça, uma parte de um todo, de qualquer modo, eles perdem, vão perdendo tudo, inclusive a honra, e portanto entram em desgraça, caem em desgraça, e há este momento precisamente de uma espécie de reviravolta em que se trata como que de assumir, não fugir disso, mas assumir e aceitar a partir do zero, sem nada. E é aí que David Lurie sugere se isso não teria algo a ver com uma espécie de postura canina, digamos, como um cão. Bom, e Lucie confirma como um cão. Ou seja, como se houvesse aqui uma certa rapidez maior de Lucie e da filha nesta espécie de vir animal, como eu disse, usando o termo de Deleuze. E há uma frase depois de uma outra personagem que também tem o seu interesse no contexto, que é Bev Shaw, não vou falar dela, mas tem alguma importância, em que ela diz esta frase: as mulheres adaptam-se, a Lucie adapta-se, e é jovem, tem os pés mais assentos no chão do que você e do que eu também. Bom, eu, a partir daqui, retomei uma ideia inicial da tese de Zizek, perguntando, mas não faltará aqui, como ele pergunta no livro, uma espécie de dica repulsiva, ou seja, algo que levaria a personagem a dizer não, a preferir não, contra toda aquela dialética reconciliatória. Tiques repulsivos não faltam hoje. Estamos condenados a misturar-nos, a viver cada vez mais uns com os outros, cada vez mais perto uns dos outros, e por isso respondemos a isso por meio de uma série de tiques repulsivos. A essa situação, alguns chamaram inclusivamente mixofobia. No contexto do Brasil, eu não referi o nome da pessoa que emprega este termo. Mas, em particular, Zygmunt Bauman, por exemplo, no livro que se chama Amor Líquido, usa este termo. Ou seja, como se a nossa situação hoje se traduzisse por uma espécie de mixofobia, isto é, a fobia da mistura, numa era em que não podemos deixar de misturar-nos de uma forma ou de outra. E, sobre isso, é como se faltasse aqui, digamos, espaço. O mundo torna-se demasiado pequeno, cada vez mais pequeno, e portanto começamos a fazer comichão uns aos outros, sacudimos-nos, como é o caso de certos animais que se tentam livrar dessa forma dos insetos que os atormentam. Por exemplo, a explosão demográfica mundial e a presença de imigrantes em número crescente em certos países ou continentes, como é o caso da Europa, por exemplo, é visto por alguns então como uma espécie de praga de insetos que é preciso sacudir. E eu aqui falei exatamente como a título de exemplo do que aconteceu recentemente, do que tinha acontecido recentemente, antes de nós partirmos, com uma frase muito polémica que foi distribuída, que circulou no Facebook, de Jean-Marie Le Pen, que todos conhecem, que era candidato ao Parlamento Europeu, portanto isto um pouco antes das eleições, que tiveram aquele resultado que nós conhecemos, e ele dizia, numa frase que circulou muito rapidamente, digamos, que o vírus Ébola, que é fatal, resolveria o problema da imigração e outros em 3 meses. Ele falou isso. Eu até brincava um pouco com isto e dizia que, quer dizer, aí está uma boa definição de produtividade. Fazer muito em pouco tempo e com poucos meios. Bastava apenas um vírus fatal. Um outro exemplo que eu levei foi de um humorista francês, um polémico humorista francês que se chama Dieudonné. Não sei se vocês conhecem.
Mas o Dieudonné, aliás, o próprio nome é interessante, não é? Dieudonné pode ser uma espécie de dádiva de Deus, não é? Dizer aqui Deus como se de algum modo voltasse de forma estranha, funesta, através desta personagem. E ele é interessante também porque o Dieudonné é filho da mistura. A mãe dele é francesa, o pai é camaronês, os Camarões, e além disso ele iniciou a sua carreira de comediante ao lado de um outro comediante judeu, precisamente, com quem trabalhou durante vários anos. Portanto, de algum modo, estão a ver como é que há aqui todo um contexto de partida, precisamente, de Dieudonné, digamos um humorista, filho de mãe francesa, pai camaronês, e que durante muitos anos trabalha e faz sucesso com um comediante judeu. Ora, o que é que acontece? Houve aqui uma reviravolta, portanto, isto mudou, ficou do avesso. Aí então ele passou a manifestar desde há alguns anos uma série precisamente de tiques racistas. Ele, de algum modo, defende-se dizendo que não, portanto, que o seu racismo não é antissemita, mas antisionista. Ou seja, ele defende que não se trata de atacar os judeus de uma certa maneira, mas trata-se de atacar algo que tem a ver com os judeus, precisamente, mas se pretende fazer aqui uma nuance, estabelecer uma certa nuance. Bom, seja como for, o Ministério do Interior francês tem procurado esgotar, digamos, todos os meios legais, desde há alguns anos, para suspender os seus espetáculos. Eu até dizia que Dieudonné, um pouco, referindo-me ainda, voltando atrás à questão do nome, ele parece, no próprio nome, parece estar gravado uma espécie de ironia. Um retorno amargo, cínico do Deus, um Deus funesto. Esta é uma frase que Lacan usa em 1974. O retorno de um Deus funesto, porque dessa ideia de algumas, como se ele profetizasse, de certa maneira, a vinda, ou o retorno desse Deus. Bom, este Dieudonné, além das piadas de cariz racista, foi também o criador de um gesto que se tornou viral. Conhecem o termo hoje, usa-se muito a propósito daquelas coisas que se colocam no Facebook e que rapidamente circulam, como se fosse um vírus. Bom, este gesto criado pelo Dieudonné foi também viral neste sentido, ele espalhou-se muito rapidamente pelas redes da internet. Como é que se chama esse gesto? Eu disse em francês e vou dizê-lo novamente, porque é difícil traduzi-lo, mas em francês é la quenelle. E o que é o gesto? Bom, o gesto consiste em colocar o braço e a mão respectivas esticados completamente para baixo, enquanto o outro braço é dobrado de forma a colocar sobre o ombro, de forma a colocar a mão sobre o ombro do braço estendido. Vocês podem ver isso, eu não vou fazer o gesto, não quero fazer promoção de Dieudonné, mas podem ver isso, ter acesso facilmente numa consulta do Google, por exemplo. Este gesto, la quenelle, portanto, tem sido interpretado como uma inversão da saudação nazi. Quer dizer, o braço é estendido todo para baixo, a mão, o braço oposto é colocado sobre o ombro, e, portanto, tem sido, num primeiro momento, interpretado precisamente como a inversão da saudação nazi. Mas, tanto pela origem culinária do termo la quenelle, o que é o la quenelle? La quenelle é um prato composto de pedaços moídos de peixe, frango ou carne, cozidos na forma de pequenas almôndegas alongadas, fazendo lembrar um supositório. Há bocadinho estávamos a falar exatamente sobre isso. Sobre supositório. Supositório. Eu no Brasil até perguntava exatamente se o supositório lá tinha a mesma... designava a mesma coisa que aqui. Bom, lá aqui, portanto, o alimento de algum modo tem aqui uma certa forma, e essa forma não é de todo inocente. Tanto por esta origem culinária do termo, como por várias declarações do seu criador, do Dieudonné, a conotação sexual deste gesto é, por demais, evidente. Ou seja,